Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio, na verdade, do nosso podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Sim, hoje vamos falar sobre as formas de comprovar a jornada de trabalho, por caso, né, tanto para evitar um litígio como para fazer provas em um processo trabalhista. Exatamente, vamos explicar para o empregador quando ele tem que comprovar a jornada de trabalho dos seus funcionários. Sim, e principalmente quais são os principais mecanismos, né, quais são os principais detalhes a respeito da jornada de trabalho. Exatamente. E bem-vindos a mais um episódio novamente. Eu sou Veidma Lohane, advogada trabalhista. E eu sou Flávio Silva Santana. E antes da gente começar, a gente vai soltar a nossa vinheta. Exatamente. Roda a nossa vinheta, Flávio. Então, muitas ações, né? Não é que é o maior número de ação trabalhista no nosso país, mas a maioria das ações envolvem a discussão sobre jornada de trabalho, né? Exatamente, mas no que diz respeito às horas extras que foram pagas parcialmente, horas extras que às vezes não foram pagas, horas extras que não teve os seus reflexos legais pagos. Então, nós vamos explicar hoje detalhadamente como é possível fazer prova dentro do processo trabalhista para obtenção dessas horas extras. Sim, exatamente. E principalmente alguns detalhes importantes, que é o seguinte, em relação quando o empregador tem que registrar a jornada. Isso. E as cautelas que o empregado também deve ter, né? Porque querendo ou não, considera-se verba salarial, ela prestada de forma habitual e, consequentemente, aumenta o salário do empregado. Então, ele, como maior interessado, tem que tomar algumas cautelas. Certo. E hoje em dia, com essa modernização, com inteligência artificial, muito tem se buscado uma facilidade para comprovar a jornada de trabalho dos colaboradores. Tem muitas jornadas de trabalho hoje em dia, Flávio, que são registradas pelo celular do próprio funcionário. Você já viu essa modalidade? Então, na verdade, essa modalidade é utilizada no aplicativo, né? Geolocalização, né? Tem várias formas. Mas, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é quando que o empregador ele tem obrigação, né, de registrar. Isso a lei prevê quando o empregador tiver mais de 20 empregados, né? Então, quando o empregador tem mais de 20 empregados, ele tem que comprovar a jornada de trabalho de todos os funcionários. Isso. Caso tenha um processo trabalhista, inicialmente o ônus da prova de quem é empregador e tem mais de 20 empregados, o ônus da prova é do patrão. Ele tem que apresentar os documentos idôneos, né, para comprovar a jornada de trabalho. E se porventura não tiver essa documentação, de primeira, assim, no início configura a jornada alegada pelo reclamante, pelo empregado. Mas essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa. O que significa presunção relativa? Pode ser lidida por prova contrária, né? Uma testemunha, por exemplo. Isso, ou então documento, né? Se porventura tiver algum documento, algum registro, testemunha, né? Ou provas complementares, conversa de WhatsApp, e-mail, né? Sim. Né? Aí são várias as formas. E aí, então, essas provas podem ser aceitas por aplicativos, por testemunhas. E hoje em dia se utiliza muito na Justiça do Trabalho a geolocalização do Google, que consegue, através da geolocalização do Google, consegue comprovar se o funcionário estava naquele horário que ele alega na inicial da empresa ou não. Sim, exatamente. Mas para conseguir, você tem que mandar um ofício, né? Mas é uma forma típica, né? É uma forma típica, mas o principal meio de prova de jornada de trabalho, quando os documentos apresentados pelo empregador não são idôneos, ou se for o caso de uma empresa, de um empregador com menos de 20 empregados,
é testemunha mesmo, né? O mais comum, né? Mas existem várias outras formas. É por isso que é importante o empregado sempre nem que seja uma anotação dele próprio, apenas para ele mostrar, né, que aquele mês, isso administrativamente, mostrar que naquele mês não foram pagas todas as verbas, né, para evitar um litígio nesse caso. Então, recomenda para todo trabalhador que faz horas extras que pegue um caderninho ali e anote aqueles dias que prestou horas extras, que foi embora mais tarde, que não tirou o intervalo entre a jornada. Sim, e muitas das vezes o patrão ele usa anotação. E aí tem que tomar cuidado para que o empregado não faça anotações marcando o mesmo horário de entrada, o mesmo horário de saída. Por exemplo, a pessoa sai para o intervalo de almoço sempre ao meio-dia e volta sempre às 13. Certo. A pessoa vai embora sempre às 17 ou às 18, cravado. As horas redondas, então, gera a presunção de ponto britânico. No caso, exatamente. Aí o que seria isso? Tira a idoneidade, né? Gera uma presunção não absoluta, como eu disse, ela é relativa. Aí cabe ao patrão provar que aquele documento é idôneo. Então, o empregador que apresenta o ponto britânico, quando o ônus da prova é dele, ele vai ter que, por outros meios, validar aquele documento. Não é verdade? Porque a presunção vai em favor do empregado quando a anotação é britânica. Sim, e é até mesmo praticamente impossível o funcionário conseguir bater o ponto, meio-dia em ponto, às 13 em ponto, sempre tem variação de minutos, tanto é que a legislação permite atrasos de 5 minutos. Exatamente. Né? A justiça vai entender isso, que é impossível sempre, naquele mesmo horário, a pessoa terminar aquela tarefa e sair para o intervalo ou finalizar a jornada de trabalho. E aí, para evitar essa questão de... Porque, às vezes, não é nem questão de locupletamento de verbas, né, por parte do empregador, é só uma desatenção. Por isso que é muito recomendado treinar o RH. E sempre contar com a assessoria jurídica, a empresa, com a assessoria jurídica, porque é nesses detalhes que faz a diferença. Exatamente. Principalmente para eliminar as dúvidas, né? Mas principalmente o treinamento do RH, para que ele não permita tantas marcações britânicas, não permita o esquecimento. Por exemplo, até mesmo a anotação... a penalidade pela anotação errada ou por deixar de anotar. Então, o que acontece? A atenção, deve-se ter a atenção tanto do RH como do empregado para que não esqueça, para que não anote errado, para que não registre um intervalo, às vezes, que não foi usufruído, ele registre, ou vice-versa, né? Às vezes o empregador fala, você não tirou o intervalo, mas vai lá e marca o intervalo como se tivesse usufruído. Certo. Ou então o empregado que deixa de anotar ou até mesmo forjar a anotação. Né? Eu já ia perguntar isso, porque tem muito empregador que às vezes combina com o funcionário de fazer horas extras naquele determinado dia, ou já é habitual, e fala para o funcionário, não, você vai fazer horas extras, mas você bate o ponto como se você tivesse tirado seu intervalo de almoço. Ou então você bate o ponto no fim da jornada de trabalho e volta para fazer as horas extras. Para o empregado, como que ele conseguiria comprovar de uma forma mais simples essas horas extras? A questão da comprovação das horas extras, como eu disse, ele deve criar todos os meios, né, para cobrar administrativamente. Sim. O ideal é que se revite o processo. O processo trabalhista, ele às vezes a pessoa tem o direito e não leva, porque não teve o cuidado, ou então porque a documentação foi fraudada, vamos dizer assim. Mas a sua pergunta seria no sentido de como que deve se fazer para resguardar, exatamente, para que se chegasse num processo trabalhista, ele não tenha prejuízo. Exato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma função. O empregado trabalha como numa fábrica.
numa indústria qualquer. O horário de trabalho dele é 8 horas diárias. Uhum. Quando ele trabalha, ele anota o ponto, ele vai sair. Normalmente a empresa, dependendo do ponto eletrônico, se for pelo celular, por aplicativo, ele tira um print da tela do horário que ele está registrando. Sim. Se porventura for pelo registro do ponto eletrônico, sai aquele comprovante, ele guarda aquele comprovante. Aquele que às vezes é até digital. Exatamente. Aí ele, de qualquer forma, ele mantém a anotação própria dele num caderno, falando, dia tal, saí tal horário, fiz tantas horas extras. E o principal, aprender a calcular. Exato. Né? Aprender a fazer a conta para ver quanto que se deve, né? E como que funciona essa conta, Flávio? Explica para o pessoal que está nos assistindo. Normalmente a conta ela é bem simples. Você identifica o valor da hora trabalhada, né? No exemplo das 8 horas, você pega o valor do salário e divide sempre por 220. Né? Essa é para 8 horas trabalhadas. Para 6 horas tem um outro fator, mas esse é para outro 6 horas vídeo. a 180. Isso, exatamente. Mas aí, por exemplo, vamos dar o exemplo das 8 horas. Ele pega o salário, divide por 220, Sim. E aí chegou o valor da hora. Se ele fez 3 horas extras, ele vai multiplicar o resultado, né, do valor da hora dele pelo número de horas extras trabalhadas. Certo. E esse resultado, ele vai adicionar, no caso, vai aumentar o adicional de 50% das horas ou 100%? Extras. Dependendo. Em regra, é 50%, né? Ou no caso, se não houver, se for final de semana, um exemplo, né? Final de semana e feriado é 100%. E final de semana que não tiver folga compensatória, Sim. é 100%, né? Mas em regra é 50%. Mas é interessante sempre observar a convenção coletiva, porque lá pode estar falando as horas extras são remuneradas em 60%, 70% ou sempre em 100%. Né? Sim. Então, mas assim, a principal forma mesmo de não ter prejuízo o empregador, nem o empregado ter prejuízo é a atenção. Né? Registrar e ter aquele diálogo. Olha, o empregado, né, para o patrão, olha, está faltando R$100 de horas extras. Exatamente. Tem que ter esse diálogo. E lembrando, pessoal, que quem faz horas extras habitualmente, além do pagamento das horas extras, vai ter direito a receber os reflexos das horas extras, que quer dizer, essas horas extras vai ter incidência no FGTS, no 13º, nas férias, em todas as verbas trabalhistas. Exatamente. E, consequentemente, é um prejuízo significativo, né? Com certeza. Mas de qualquer forma é fácil de se resolver. Se porventura identificar que não existe mais a necessidade de fazer horas extras, se as horas extras são habituais, e aí em determinado momento deixou de existir a necessidade das horas extras, também é possível. Mas também é um caso para outro vídeo, mas hoje a gente só está falando dos meios de prova, mas não quer dizer que o empregador esteja obrigado a remunerar pelas horas extras, né? Principalmente quando não tiver mais a necessidade. Inclusive, também existem outras ferramentas como banco de horas, né? Que também é assunto para outro vídeo. Mas no caso aqui específico, principalmente, só para deixar mais claro aqui, a necessidade de se entender quando o empregador tem que apresentar a jornada de trabalho, que é quando tem mais de 20 empregados, ele tem a presunção relativa de veracidade, né, daqueles registros. A lei determina que ele apresente esse registro. Isso, a lei determina que ele apresente esses registros, só que aí, veja bem, ele apresentando os registros ou não apresentando os registros, se ele apresenta os registros e esses registros são com marcações britânicas, por exemplo,
presunção para o empregado. É como se ele não tivesse apresentado. Exato. Né? Aí o empregado, ele vai falar, olha, eu trabalhava, meu horário era esse, mas essa alegação do empregado também tem que ser plausível, ela não pode ser absurda, como o caso de jornada. Né? Porque se o juiz, se o julgador entender que o empregado está falando que a jornada é extenuante, por exemplo, vamos falar que ele fazia 15 horas por dia, contratado para trabalhar 8, o empregado fala, não, mas eu trabalhava 15, 12. Sim. Pode acontecer e vai acontecer que seja considerado uma jornada impossível. Então, nesse caso, não reconhece como verdadeira jornada do empregado. E, na maioria das vezes, por isso, ele deixa de ter o direito dele. O que acontece? Além da alegação de horas de jornada, ele tem que corroborar com outros elementos. Sim, documentos ou testemunhas. Como você falou, o print daquele horário. Exatamente. As conversas de WhatsApp pode ser considerado de forma válida, uma prova válida? E-mail, WhatsApp, tudo todas as provas admitidas no direito. Exato. Né? Aí veja só, por exemplo, o empregado e o empregador têm que entender. Menos de 20 empregados, o empregado tem o litígio, o empregado tem que entrar com as provas. Quem tem o dever legal de apresentar, de provar menos de 20 empregados é o empregado. Certo. Mais de 20 empregados é o empregador. A presunção é o empregador e a presunção é relativa. Pode ser lidida por prova em contrário. Perfeito. Então, pessoal, para quem você trabalha numa empresa que tem menos de 20 funcionários, se você quer comprovar suas horas extras, você deve apresentar as provas, deve levar as provas cabais para o seu processo. Agora, se o empregador tem mais de 20 funcionários, ele tem a obrigação legal de apresentar os controles de ponto. Acontece que, o que o Dr. Flávio disse? Essas provas, esses pontos não são absolutos. Cabe comprovação em contrário, né? Cabe prova em contrário. Então, o processo do trabalho é bem delicado, né, Exatamente, Flávio? Exatamente. E olha só, por isso que é importante o empregado sempre anotar. Sim. Compra um caderno, anota de próprio punho os horários. Coloca algumas observações daquele dia, fulano viu saindo. Porque principalmente é importante falar, olha, vamos supor, fiz uma entrega, o porquê que ficou mais tarde? No dia tal, trabalhei até às 17 horas porque fiz uma entrega, por exemplo, tive que fazer um trabalho. Entrega para o cliente tal. Isso, dando um exemplo, né? Sim, claro. São 1001 possibilidades, mas um exemplo, tive que fazer uma entrega, demorei, tive que visitar um cliente, o trabalho, não quero dizer que é trabalho externo, Sim. mas assim, por algum motivo, em virtude do serviço, ele finalizou a jornada 1 hora mais tarde. Anota esse dia e o motivo. Porque esses detalhes, essas observações, vai trazer a veracidade para essa alegação. Sim, porque principalmente ele pode, por exemplo, uma ordem de serviço, uma anotação, por exemplo... Uma emissão de uma nota fiscal. Uma emissão de uma nota fiscal, um registro do livro, do diário de bordo, se for um caminhoneiro, alguma coisa assim. Mas principalmente porque, às vezes, confiar só na testemunha pode ser delicado. Difícil, pode ser difícil, porque a testemunha ela vai trazer o elemento para o processo apenas da seguinte forma. Ele vai dizer o seguinte, era comum ultrapassar a jornada de trabalho. Se porventura a testemunha não trabalhar, não ter contato visual durante a jornada de trabalho, já compromete já fragilizou aquele depoimento, né? Então, a testemunha, ela é depender de um terceiro. Você não tem controle sobre a testemunha, óbvio. Então, o ideal para que não se tenha prejuízo, inclusive para se evitar um processo trabalhista, você fazer o empregado, né, fazer suas anotações, o empregador entender quando ele tem que... Na verdade, o certo é o empregador registrar mesmo sem a obrigação legal. Sim, com sempre certeza. Registrar e treinando o RH, mantendo os aplicativos, os sistemas atualizados, né, para que não tenha problema. Né? Certo. Então, é muito interessante que, além de o empregado saber guardar suas provas,
na hora da propositura da ação, ele também vai ter que contar com um profissional muito bem treinado nesse sentido. Sim. Para poder conseguir demonstrar esses pontos, por exemplo, aquele dia que teve uma ligação para o cliente, aquele print. Exatamente. Mas o principal aqui a do profissional é ele entender, né, o que foi pago. Sim. Porque a doutora Weidman falou uma coisa importante, que é o seguinte: além de provar, você tem que fazer um detalhe na justiça que chama amostragem. Exatamente. Você tem que apontar as diferenças que não foram pagas e as horas que foram trabalhadas e não remuneradas. Se você não fizer essa amostragem, o juiz não tem uma obrigação de conferir um a um, de sair, né? Procurando. Exatamente. Então, você vai ter que amostrar e apontar, né? Certo. Então, para os empregados, é sempre muito importante que você guarde os seus comprovantes de ponto de entrada e saída, salvar os e-mails que, porventura, você enviou quando estava fazendo horas extras, que o e-mail vai, através do e-mail, você vai conseguir comprovar essas horas extras, prints de conversas também. E, se possível, como o Flávio disse, anotar, guardar um caderninho só para isso, anotar aqueles dias que você ficou mais tarde, com algumas observações. E para o empregador, é sempre importante manter um sistema sempre atualizado, com registros idôneos, salvar os e-mails, né, que confirmam os horários de entrada e saída, ou o horário que o funcionário está trabalhando, guardar sempre os comprovantes de pagamento das respectivas horas extras. Sim, principalmente. Isso é muito importante. Exatamente, principalmente os comprovantes de entrada e de saída, né? Sim. Se tiver aquele registro. Exatamente, sempre manter essas documentações muito bem armazenadas, treinar o RH para identificar se o colaborador está preenchendo aquele ponto de forma britânica. Exatamente. Se tiver também aquele livro, por exemplo, portaria, segurança, exatamente, tem aquele livro de ocorrência. Se naquele dia você assinou ou registrou algo no livro após o seu horário, né, contratual. E também existe muito na jornada 12/36 do empregado, por necessidade do serviço, ter que continuar a jornada para, por exemplo, ter que trabalhar suprir aquela demanda daquela semana. Principalmente segurança, por exemplo. Pode acontecer que lá na convenção coletiva esteja lá, pode-se fazer hora extra, pode prorrogar a jornada para manutenção do serviço, porque não pode encerrar um serviço de segurança, de portaria, né? E aí, às vezes, o empregado ele tem que trabalhar durante o descanso, no período de descanso, e ele vai ser remunerado por isso. E ele deve ser remunerado por isso como uma dobra. E aí, o que acontece? Às vezes o patrão paga bem menos do que a dobra. Exatamente. Paga um valor lá, R$100, por exemplo. Paga metade do valor devido, às vezes, não paga os reflexos. Às vezes o prejuízo é por não pagar os reflexos. Exatamente. E você disse um ponto que me trouxe recordação de um processo, de um caso concreto. O funcionário registrava o ponto, mas só que acontecia esse ponto, o funcionário batia o ponto e retornava para cumprir a hora extra. Acontece que foi possível comprovar as horas extras nesse processo trabalhista, porque no dia em que o funcionário estaria de folga, que ele estava fazendo horas extras, teve uma ocorrência no livro de ocorrências da empresa. Olha aí. E através desse ponto foi possível comprovar essas horas extras. E nesse caso, o empregado, ele fez o quê? Ele tirou foto? O que ele fez? Ele tirou foto e teve uma testemunha também, se eu não me engano, que corroborou com essa alegação do livro de registro, né, de ocorrências. Mas ele apresentou o livro. Ele apresentou, né? Esse aí, livro. Tá, porque a testemunha, às vezes, ela não trabalhou todos os dias, não sabe, né? Pode gerar dúvida. Pode gerar dúvida. Mas aí, um exemplo, a foto do livro de ocorrência que mostrou foi a prova inequívoca. Aí mostrou o quê? Você lembra? Se ele mostrou se ele trabalhou no dia de descanso ou se ele trabalhou a mais? Ele trabalhou no dia de descanso. Não tinha ponto do registro desse dia,
mas ele trabalhou no dia do entendi. descanso através dessa ocorrência que Não ele tinha... mesmo relatou no livro. Entendi. E ele se recordou disso e nos trouxe para o processo. Não tinha, por exemplo, nesse jornada processo que de a doutora trabalho. atuou, não tinha o registro da jornada de trabalho naquele dia, Exato. mas tinha a assinatura dele no livro da ocorrência nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Olha só, interessante. E aí ficou comprovado e é claro que o pagamento também não tinha sido feito corretamente. Aí desconstituiu toda a alegação. Isso, trouxe veracidade para a tese do reclamante. E lembra se a hora extra foi em continuidade à jornada contratual ou se ele encerrou essa jornada, foi para casa e depois foi convocado? Não, ele não tirava aquelas 11 horas ou são 12 horas intra-jornada, né? O descanso intra-jornada. Sim, no caso ele voltou para trabalhar durante o descanso dele. Exatamente. Mas ele chegou embora, né? Não foi seguido, não. Não foi seguido. Ele chegou embora. Por isso que não tinha o registro da jornada. Entendi. Mas tinha o registro dele indo embora, mas no outro dia seguinte, que não existia o registro, tinha. Tinha no livro de ocorrência. Olha aí, para você ver como esses detalhes são importantes. E para o funcionário, não é que ele vai trabalhar pensando em processar o seu empregador. Na verdade, isso é nada mais do que cautela, um cuidado, uma cautela, isso. Porque é direito de todo funcionário confirmar se as horas extras deles foram pagas corretamente, se o DSR foi pago corretamente. Sim, e também facilitar DSR a vida descanso semanal remunerado e os reflexos. E os reflexos. Isso. Mas é aquela coisa também, né? O autor da ação, ele tem que facilitar a vida do advogado. É claro. Não é? Ele tem que ser safo, né? O advogado, ele não vai conseguir produzir provas. Quem tem que ter o dever, o zelo, Isso. na verdade, a atenção, né? Por exemplo, não quer dizer que você já vai entrar e já vai assim, pensar errado do empregador. Nunca. Mas você vai percebendo, olha, esse mês eu não recebi certo. Fez as contas. O primeiro é saber fazer as contas. Isso. Identificou que está um valor diferente. Sim. O empregador conversou com o empregador não pagou. Aí você já vai ficar com o pé atrás, então já começa a registrar. Sim. Porque é uma contrapartida do seu trabalho, né? Claro. Não é gratuito. E né? a questão das horas extras, o funcionário deve receber corretamente, porque no período que ele deveria estar descansando, ele está trabalhando. Então, isso traz um desgaste para a saúde dele, tanto física quanto emocional. Então, esse é um dos pontos que deve ser paga corretamente as horas extras. Isso. E também, falando pelo lado mais, assim, mais técnico, vamos dizer assim, o que acontece? O trabalho não remunerado dessas horas extras configura redução salarial. Porque o que acontece? Ele está aumentando a carga horária e sem remuneração, sem a contrapartida e correspondentemente reduzindo e é vedado o salário pela dele. Legislação redução salarial. Isso. E aí está causando prejuízo, ele está locupletando da mão de obra do empregado. E sem falar que para o trabalhador trabalhar mais e receber menos, acaba que vai até mesmo naquele dano existencial, começa a trazer vários outros problemas de saúde, como o burnout. Sim, mas essa questão da jornada extenuante, ela é principalmente essa jornada extenuante, ela tem que ser muito bem provada, porque existem julgadores que vão entender que é uma jornada inverossímil, né? Mas Exatamente. aí a pessoa já adoeceu, né? Mas, Sim, pode falar. Pois não. Não, pode falar. Veja só, a questão aqui, a questão que a gente está falando aqui é das provas que são aceitas na Justiça do Trabalho. Aí pode acontecer do empregado ter o direito, mas não conseguir provar aquele direito. Exatamente. Ele isso pode que eu ia trazer o ponto. Né? Teve um processo que realmente o funcionário tinha uma jornada de trabalho extenuante, não conseguiu comprovar nos autos e a magistrada simplesmente disse: é impossível que ele trabalhasse e desse tanto, porque ele fazia as dobras, ou seja, o dia que era para ele estar descansando, ele estava trabalhando. Assim, aos olhos
do magistrado, da magistrada, ficou inverossímil, como Mas você aí, falou. nesse caso, provavelmente ela estipulou, ela entendeu. Ela sugeriu que seria impossível aquela jornada para uma pessoa, para um Aí ser ela humano. indeferiu tudo ou deu uma parte? Você lembra disso? Eu não me recordo desse ponto. Tá. Mas normalmente o que acontece nessas situações? O magistrado, ele, por exemplo, nas dobras. Eu fazia 4 dobras por semana. Porque ele não conseguiu trazer a veracidade para essa alegação. Exato, ele não conseguiu. Pode ser verdade, mas Sim. ele não conseguiu, através de outros elementos, comprovar isso. E pela jornada tão exaustiva, prejuízo ficou assim. Sim, mas impossível. ele pode trazer, nesse caso que a doutora disse, ele pode trazer provas de que fazia a dobra, Sim, claro. mas que não fazia naquela quantidade. Sim. Aí o que se acontece? Porque houve a prova de que havia trabalho durante o período de descanso. O que deve o magistrado fazer? Isso o advogado tem que ter atenção. Que o juiz ele vai ser obrigado, se reconheceu que teve a dobra, Sim. ele pode dizer, não, é 1, 2, Sim. não é 4, mas é 1 por semana. Exato, isso, eu me recordei agora, foi isso que aconteceu no processo. Pois é, aí de qualquer forma, houve a prova do trabalho no período de descanso, Sim. que não é permitido, se você for analisar, também é o tema para outro vídeo, mas 12 por 36. Se você trabalhar nas 36 horas correspondente ao descanso, desvirtua o regime especial 12 por 36. E aí vai pagar tudo diferente, vai né? pagar os tudo pagamentos. diferente. Mas no caso, por exemplo, que eu dei o exemplo, nós estamos dando exemplo do porteiro, do segurança, Sim. normalmente as convenções coletivas têm uma cláusula que permite eventualmente. Isso, permite pela continuidade do serviço. Mas aí também existem formas de provar que há um abuso. Exato. Do empregador também, né? Aí é um assunto longo, né, para a gente falar claro. agora nesse podcast. Mas, assim, no caso do cliente da doutora, houve o reconhecimento do trabalho de horas extras, Sim. né? Não desconfigurou a jornada 12 por 36, mas ele recebeu as dobras, né? Sim, recebeu como horas parte. extras. Sim, recebeu. Pois é, e aí está aí o trabalho do bom advogado trabalhista, Mostrar porque a senhora esses fez um bom detalhes. trabalho. Exatamente. Uhum. Pois é. Então, pessoal, esse foi mais um podcast. Foi sim. A gente falou aqui de como provar, né? Como evitar também a justiça, né? Tanto para o empregado, a gente aqui no nosso podcast nós trazemos informações para o empregado resguardar seus direitos e para o empregador poder conduzir a atividade econômica dele de forma segura. Sim, e também o nosso papel aqui também é para evitar o processo, né? Isso. Porque a justiça ela tem que ser o último caso, não precisa... Exatamente. A gente não precisa contratar advogado por qualquer coisa. Né? Essa questão das horas extras, ela normalmente é resolvida administrativamente, amigavelmente. Sim, né? muitas vezes são resolvidas. Nós estamos falando aqui do empregado que deixa de receber ou recebe de forma errada por 2, 3, 5 anos. Exatamente. Né? Então, e aí foi desligado, nunca recebeu hora extra, sempre trabalhou a mais. A gente está falando de casos... deve-se entrar na justiça, né? Deve-se entrar na justiça em casos excepcionais. 1 mês apenas de horas extras não pagas é administrativo, muito amigável. Pouco, né? E vai fazer um processo trabalhista por conta de 1 mês, 2 meses, não é vantajoso. Exatamente. E o empregado, tomando esses cuidados, ele vai garantir que ele não vai precisar da justiça. Isso, aí ele vai Tanto o empregado como o empregador. Isso, querendo ou não, vai abrir o olho do empregador e vai falar assim, realmente, se eu resolver hoje aqui, se eu colocar os pingos nos is, lá na frente eu não vou ter um prejuízo tão grande. Sim. E quando acontece isso, de um empresário ter um prejuízo com uma demanda trabalhista, e provavelmente vários outros empregados tenham esse mesmo direito, gera aquele efeito cascata. Não, e também o empregado trabalha desmotivado, né? Querendo ou não pagar as horas certinho, fazer tudo certinho, gera uma motivação, exatamente. Gera, né, a confiança, né, uma relação harmônica dentro do contrato de trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar com essa
com essa programação, né? Sim. No próximo, a gente sempre dá essas dicas. No nosso site tem várias informações, tanto para o patrão como para o empregado, Exatamente. nos artigos para leitura e para aprender, né? Exatamente para ensinar, orientar uma forma de evitar mesmo a justiça do trabalho. Aí o nosso site vai estar na descrição, né? O site da doutora. Logo aqui abaixo, o site do escritório, para vocês poderem acessarem. E também curtir, compartilhar. Lá, pessoal, tem muita informação interessante, tem muita informação boa. Por exemplo, tem artigos sobre direitos trabalhistas, horas extras. Lá tem cálculos, Flávio, de horas extras. Tem vídeos, acredito. Tem vídeos explicando como calcular as horas extras. Sim. E aí, compartilha e siga nossas redes sociais. Pode deixar suas dúvidas aqui abaixo. E às vezes você não precisa, mas tem alguém que você conhece. Exatamente. Que precisa, que tá, olha, minhas horas, olha, aquele amigo, aquele parente não está recebendo as horas extras corretamente. Compartilha, né? Isso, e compartilha também só para transmitir informação, porque a informação de qualidade é sempre muito bem-vinda. Exatamente. E detalhe, o nosso foco aqui é desburocratizar, né, a relação do trabalho e evitar a justiça do trabalho. Exatamente. Aqui é para o patrão e para o empregado não gastar dinheiro com justiça. É para resolver tudo amigavelmente, tudo administrativamente. Né? Porque não é só no bolso, nem do empregador e nem do funcionário que vai pesar. Não é só no bolso, Sim. tem o desgaste emocional também. Isso. Daquele processo. Exatamente. Não é interessante, não faz bem para o negócio, nem para o trabalho do empregado, ter um processo, ficar vendo, ficar acreditando. Porque, com expectativa. Criando expectativas, né? Exatamente. Então, aqui, o ponto principal daqui é como ambos devem agir para garantir que nenhum seja lesado, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Tá, então... É isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Esteja conosco na próxima semana. Sim. E é isso. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Trabalho e Previdência em Pauta. Eu espero muito que vocês tenham apreciado esse conteúdo. E até o nosso próximo encontro. Sim, até o nosso próximo encontro. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.